O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. De toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho? Um comentário de São Beda Venerável, achei interessante um paralelo que ele faz, que os 3 evangelhos que nós ouvimos nestes 3 domingos seguidos, Jesus que libertou o homem que era endemoniado, Jesus que curou a sogra de Pedro e Jesus que purificou hoje o leproso. É um paralelo do capítulo 3 do livro do Gênesis. Primeiro veio a serpente, depois a mulher e depois o homem. Então, um esquema, né, do evangelho destes domingos, podemos assim dizer, o capítulo 3 do livro do Gênesis. E o grande mistério, vamos dizer, por detrás desta realidade, é que Jesus, de fato, veio para nos libertar, veio para nos salvar, veio para nos curar, libertar do demônio, curar as nossas enfermidades e levar-nos à salvação. É esta a missão de Jesus. E aí, na pessoa deste leproso, o grande sinal para a nossa vida é que nós não precisamos esperar não termos lepras ou estarmos impuros, ou estarmos puros para nos aproximar de Jesus. Nós não precisamos esperar estar puros para nos aproximar de Jesus. Nós podemos nos aproximar de Jesus mesmo impuros, mesmo leprosos, mesmo numa situação de pecado. Porque é Jesus quem nos purifica. Então, se a gente esperar não ter nenhum tipo de impurezas, ou se a gente esperar não ter nenhum tipo de pecado para sermos considerados dignos de nos aproximar de Jesus, a gente nunca vai se aproximar de Jesus. Entenderam a lógica? A gente nunca vai se aproximar de Jesus. Por quê? Porque impurezas e pecados a gente sempre vai ter. O que nós precisamos fazer? Mesmo se nós estivermos nessas condições, nós precisamos ter a coragem de nos aproximar de Jesus, porque é Ele que nos purifica. Coragem e humildade. A atitude que teve este leproso. Um leproso chegou perto de Jesus, de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me.
a tradução aqui curar mesmo, mas aparece também em algumas traduções, tens o poder de purificar-me. E aqui, nesta atitude deste leproso, né, tem uma mudança de comportamento moral, né, uma mudança de comportamento moral estupendo. Por quê? O leproso não podia se aproximar de ninguém. Segundo diz a lei de Moisés, que está lá no livro do Levítico. O leproso não podia se aproximar de ninguém. Porque se ele se aproximasse de alguém, e se este alguém tocasse no leproso, ficava também impuro. Então, a mudança de comportamento moral está, este leproso, ele vai além daquilo que está previsto na lei. E ele se aproxima de Jesus. E não tem medo que Jesus se torne impuro. E Jesus responde a essa manifestação do leproso com a mesma altura, com a mesma perspectiva. O leproso não tem medo de se aproximar de Jesus. Jesus, cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Este cheio de compaixão significa, traduzido, né, na linguagem do padre, Jesus sentiu a dor daquele homem. Jesus sentiu o que aquele homem estava passando. E não teve medo de tornar-se impuro. Jesus, sentindo compaixão, sofrendo a dor daquele homem, se aproxima. E mais ainda, estendeu a mão e tocou nele. O leproso tem uma atitude de humildade, de se ajoelhar diante de Jesus, com a certeza de que ele não estaria tornando Jesus impuro. E Jesus, sem medo nenhum de ficar impuro, tocou nele. Pôs a mão, tocou no leproso, sem medo nenhum de ficar impuro. E disse: eu quero, fica curado. Depois deste gesto de humildade do leproso e depois do sentimento de compaixão de Jesus ter se compadecido do leproso, o leproso ficou curado. Então a gente conclui da seguinte maneira: se o leproso não tivesse, né, dado este passo, se o leproso não tivesse violado a lei de Moisés, se o leproso tivesse fixado naquilo que a lei previa e não tivesse cometido esta violação, ele não teria recebido de Jesus a cura. Então, Jesus não espera que nós nos tornemos puros para tocar nele. Jesus deseja que nós, mesmo impuros, mesmo em pecados, nós tenhamos a coragem de tocar nele. Tenhamos a humildade de reconhecer que ele pode fazer por nós aquilo que nós precisamos e nos coloquemos com um gesto de humildade, né, diante dele. Para que ele toque-nos, como tocou no leproso, e nos purifique. A gente precisa dar esse passo. E um outro detalhe que eu acrescento aqui, e não é buscar Jesus por aquilo que Jesus pode fazer somente. Porque se a gente busca Jesus somente por aquilo que ele pode fazer, a gente pode sofrer uma grande decepção. Porque ele não quer que nós o busquemos aquilo que ele tem a nos dar, aquilo que ele nos tem a oferecer, a sua graça e a sua salvação. É claro, é esse o final de buscarmos o Senhor. Mas nós precisamos, mais do que buscar as curas, mais do que buscar a purificação da nossa lepra e do nosso pecado, nós precisamos ter a coragem de buscar Jesus por aquilo que ele é. Portanto, sem interesses.
para que não aconteça, se de repente ele não curar do jeito que a gente quer, a gente não aconteça da gente abandoná-lo porque ele não curou. Ou da gente se decepcionar e vir a perder a fé porque ele não nos curou. Né? Eu conheço pessoas que buscaram tanto aquilo que desejavam e por algum motivo Deus não fez daquele jeito, deixaram de crer. Deixaram de seguir Jesus. E aí vem a surpreendente reação deste leproso. Depois de Jesus se sentir compaixão dele, Jesus faz uma recomendação. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. O que fez o leproso? Contou para todo mundo logo no Facebook. Postou lá no Facebook. Todo mundo ficou sabendo. E quanto mais proibia, mais ele falava. Quanto mais dizia que não, mais ele contava. Você tem contado para as pessoas as maravilhas que Jesus tem feito na sua vida? Ou não? Ou você tem vergonha, você tem medo? Você acha que não deve contar porque Jesus fez para você e ninguém precisa ficar sabendo? O leproso saiu contando para todo mundo. De modo que, a consequência dessa cura que Jesus fez, Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Agora inverteu. Quem não podia entrar na cidade antes era o leproso, porque estava leproso. Ele se aproximou de Jesus, Jesus tocou nele, sentiu compaixão dele. Agora Jesus não pode mais entrar publicamente na cidade. Não por causa da lepra, mas por causa da multidão, por causa das pessoas que ouviram o que Jesus fez na vida do leproso e também se aproximavam de Jesus para receber de Jesus as maravilhas que Jesus tinha para realizar. Então essa busca nossa, né, como deve ser como a busca do leproso, de nos atirar aos pés de Jesus, saber que Jesus pode fazer por nós e de testemunhar o que Jesus fez. De contar o que Jesus fez, de mostrar para as pessoas: ele me curou, ele tocou em mim, ele prestou atenção em mim, ele me percebeu, ele venceu as barreiras e se aproximou, tocou em mim, estou curado, estou purificado e estou aqui para testemunhar. Então nós precisamos ter a humildade que teve o leproso de nos colocar inteiramente diante de Jesus para que ele faça por nós. A segunda recomendação: vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou na lei como prova para eles. Era o sacerdote quem atestava que uma pessoa estava leprosa, portanto, estando leproso não podia participar do convívio da comunidade, não podia estar com as pessoas, tinha que ficar afastado. De modo que vai aparecer no Evangelho alguns testemunhos que Jesus cura um leproso e o leproso está com uma sinetinha gritando de longe: impuro, impuro, impuro. E aí ele vai, se apresenta ao sacerdote, o sacerdote diz: você está com lepra, não pode mais estar com a comunidade. Era afastado para longe da cidade. E se o leproso ficasse curado, se o leproso recebesse a cura de algum modo, era também o sacerdote que declarava: viu, você não tem mais lepra, você está inserido de novo no convívio das pessoas. E este era o sinal que o próprio Deus tinha dado para Moisés lá no livro do Levítico. E tudo isso desmorona, né? Tudo isso cai por terra por dois motivos. O leproso não teve medo de se aproximar de Jesus e Jesus sentiu compaixão daquele homem que passava por esta enfermidade. Então, nós, seguindo o exemplo do leproso, nós não precisamos ter medo de nos aproximar de Jesus, ou nós não precisamos esperar
estarmos purificados, sem pecados nenhum, para a gente se aproximar de Jesus. Porque se a gente ficar pensando que a gente só vai se aproximar de Jesus quando a gente estiver purificado, a gente não vai ser purificado nunca. Este passo que deu o leproso de se jogar aos pés de Jesus, com humildade, reconhecer que Jesus pode fazer por ele. Se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus disse: eu quero, fica purificado. E é também isso que Jesus diz para cada um de nós. Preciso sair do da nossa zona de conforto e nos jogarmos e nos entregarmos inteiramente, sem reserva, a Deus. Porque a gente diz que nos entregamos a Deus, mas a gente coloca um monte de obstáculo. A gente coloca um monte de dificuldade. A gente coloca um monte de condições. A gente coloca um monte de senão, um monte de porquê. E não temos ainda a disponibilidade e a coragem que teve o leproso de vencer estas barreiras e de deixar que Jesus, de fato, nos toque, nos purifique e nos faça um homem novo. Então, busquemos a Jesus com todo o coração, com todas as nossas forças, superemos as nossas... Vou dizer o que eu pensei. Superemos os nossos mimimis, as nossas reclamações, as nossas murmurações, as nossas frescuras. Superemos tudo isso. E tenhamos coragem de nos entregar verdadeiramente a Jesus para que Ele realize em nós a obra da salvação que Ele mesmo iniciou. Que nós não tenhamos medo de nos aproximar de Jesus com todo o coração e de coração sincero. Que assim seja. Amém.